Hoje é com alegria, satisfação que a gente está recebendo a visita da Ditinha, de José Bonifácio. Seja bem-vinda mais uma vez e obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu quero te dizer da minha alegria em estar aqui novamente com você nesta casa, tendo a oportunidade de fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Porque nós temos vivido momentos de grande turbulência no planeta e também no coração do homem. O homem está envolto hoje numa onda tão profunda de materialismo, e parece que nós fomos perdendo a noção do que pode, do que é permitido ao cristão do século 21. Hoje nós percebemos que as pessoas furtam, roubam, matam, com uma tranquilidade. Publicam nas redes sociais. Então, o que está acontecendo conosco? Será que nós perdemos essa referência? Porque muitos dizem que parece que nós estamos num planeta em que está sem direção. Mas nós, que conhecemos a doutrina espírita, nós sabemos que não é assim. Mas o que foi feito dos ensinamentos de Jesus no nosso coração? E é por isso que nunca precisamos tanto dos conceitos, dos ensinamentos do Mestre, como hoje. Mas o que nós sabemos de Jesus? Quem é Jesus para nós? Eu não sei quando ele entrou na tua vida, em que momento ele entrou na sua vida, mas eu posso te garantir que tudo que Jesus disse tinha um único objetivo, que é nos tornar felizes, espíritos perfeitos, para poder gozar desta felicidade que todos nós temos buscado. Mas o que nós sabemos dele? Nós sabemos que ele era conhecido por Jesus de Nazaré, que ele não fundou nenhuma igreja, e as que foram fundadas em seu nome refletiam a condição moral do homem da época. Pregou mais ou menos, que ficou conhecido para nós, ele pregou mais ou menos por 3 anos. E ele dizia muitos sermões. Quantos sermões Jesus disse? Alguém sabe? Quem aqui ama Jesus, levanta a mão. Porque quando a gente é jovem, principalmente quando a gente é jovem, a gente tem ídolos, correto? E quando a gente tem um ídolo, a gente participa às vezes do fã-clube desse ídolo. E a gente sabe tudo dele, é ou não é? Sabe onde está, onde nasceu, com que roupa, qual carro, enfim, nós sabemos tudo. Mas Jesus, que é o nosso modelo e guia, parece que nós não sabemos muita coisa dele. Jesus disse para nós 4 sermões. E alguém sabe os nomes? Ninguém, estou perguntando para os encarnados aqui do semeador. Pois é.
Vamos lá. O cenáculo, sermão profético, o sermão das bem-aventuranças e o famoso sermão dos 8 ais. O conteúdo eu vou deixar para você buscar depois. Mas Jesus contava histórias também, e contou mais ou menos 50 delas, porque era a forma mais eficaz que os seus ensinamentos ficassem gravados na nossa consciência. E quais foram as últimas palavras do nosso ídolo? Ninguém se arrisca também. Vocês estão muito quietos. Olha, o Lúcio me deu 45 minutos. E se você não me ajudar... Quais as últimas palavras do nosso ídolo? Pai, perdoai, é isso? Mas será que Jesus, antes de subir ao Pai, não falou mais nada para nós? Ele também falou com Madalena, falou com os seus apóstolos, com os 500 da Galileia. Mas teve uma passagem muito interessante que eu acredito que se aplique muito bem para nós que estamos vivendo hoje. Quando estamos um pouco meio perdidos, precisando de encontrar este leme. Porque logo depois da crucificação, os apóstolos ficaram muito tristes, porque acreditavam que o mestre havia partido e eles estavam sem rumo, entristecidos, cabisbaixos, até que 2 deles foram para uma aldeia próxima, que é a aldeia de Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto os 2 cabisbaixos, fazendo o percurso, conversando, um forasteiro se aproxima deles e pergunta: o que é que falais entre vós? E um deles, de nome Cleófas, disse: você é o único forasteiro dessa região que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Você não sabe o que os homens, o que os sacerdotes fizeram com ele? E então, este homem se aproxima mais dos 2 e diz com uma naturalidade profundamente, porque porque conhecia o coração daqueles 2. E ele então disse: ó tolos e lentos de coração, para crer nas coisas que já vos diziam os profetas. E em seguida começou a abrir os evangelhos para eles, abrir as discussões, as palavras de Jesus. E os 2 permaneciam de cabeça baixa até que chegaram à porta de Emaús. Eles entraram e convidaram então este forasteiro para cear com eles. E foi ao partir o pão que os 2 olharam e viram que era um mestre. E Jesus, a partir desse momento, torna-se invisível para eles. E depois disso, os 2 olhavam, conversavam entre si e perguntavam: como que o nosso coração não sentiu a presença do mestre? Como que nós não sentimos o coração queimar na presença dele? Se nós convivemos com ele por esse tempo todo e não sentimos que era um mestre.
E então resolveram voltar e conversar com os outros apóstolos. E eu agora os pergunto: será que esta frase não se aplica também a nós? Será que nós também sentimos Jesus na nossa vida? Muito embora nós dizemos cristãos, e mais ainda estamos numa casa espírita, conhecemos o Consolador, que, como o próprio nome diz, consola o quê? Consola a dor. E se nós vivemos hoje um momento tão conturbado na nossa vida, onde nos sentimos às vezes perdidos, numa crise de valores, precisando reviver, retomar esses ensinamentos que ficaram registrados na nossa consciência. E por que nós nos sentimos perdidos? Então este Jesus que se tornou homem, para que nós homens nos tornássemos Cristo. E como Emmanuel diz, a caminho da luz, quando a nebulosa desprendeu-se da estrela-mãe para criar o orbe terrestre, fora preciso uma força descomunal para manter o equilíbrio dessa nebulosa. E neste momento, ele já era um espírito puro, e você fazia parte dos planos dele. Ele tinha planos para nos tornar espíritos felizes. Então isso nos faz lembrar também daquela passagem do jovem rico que resolve sair à procura de aventuras, conhecido por nós como filho pródigo. Saiu, gastou tudo, viveu todas as aventuras, as emoções, para depois, quando ele estava comendo já a comida dos porcos, ou seja, vivendo um momento de conflito, ele resolve voltar ao Pai. E fora recebido como? Com festas. Então, por que nós não buscamos o Pai? O que nos falta para isso? Olhe que houve um tempo em que nós fomos já politeístas, adorávamos vários deuses, fazíamos sacrifícios, porque o conceito de Deus, naquele momento nosso, era de um homem, o quê? Um senhor general, que aceitava subornos para nos fazer vencer as guerras, porque esse era o nosso entendimento daquela época. Mas como nós já estávamos nos planos do governador do orbe terrestre, ele foi enviando profetas, mensageiros, até que chegou o momento de nós conhecermos a primeira lei, a primeira grande revelação, que fora a justiça cósmica no planeta Terra, para ensinar-nos como nos comportar dentro do reino de Deus, que é este reino que nós buscamos, que está dentro de nós. Então Moisés nos trouxe um código de leis, que foi os 10 mandamentos. E lá nós aprendemos que nós não podíamos o quê?
não podíamos matar. Que mais? Não podíamos roubar, não podíamos ter inveja dos outros, tínhamos que honrar pai e mãe. Então fora tantos ensinamentos, e hoje, 3.300 e poucos anos depois, nós continuamos matando, roubando, desejando as coisas do outro. Mas foi continuando os ensinamentos de Jesus, porque primeiro precisávamos conhecer o que era justo para recebermos a segunda revelação, que era o ensinamento da fraternidade e do amor. E para isso veio quem? Veio Jesus. Veio o governador que, segundo os nossos amigos espirituais, ele preparou-se por 1000 anos na terceira dimensão para ocupar um corpo fluídico exatamente dos componentes do planeta Terra. Tudo para estar conosco, passando a sua energia. E é por isso que os evangelhos nos relatam que quando Jesus passava, as pessoas queriam tocar-lhe as vestes para sentir-se curados. O seu olhar era de um magnetismo que penetrava no recôndito do mais íntimo da nossa alma. E ele veio aqui, e ele ampliou o nosso conceito de Deus, não dizendo que estava errado, porque era o entendimento da época, mas agora Jesus nos falava que nós tínhamos, não um general, mas nós tínhamos um Pai, e nos ensinou, né, o Pai nosso, falando da justiça deste Pai. E aí, quando ele aqui esteve, ele deixou claro que ele tinha um plano de estudos para nós. E nós poderíamos então separar 3 projetos dele para nós, para nos transformar em espíritos felizes. É isso que nós buscamos ou não é? Quem aqui quer ser feliz, levante a mão. Temos buscado isso desde que nós iniciamos essa nossa trajetória, é ou não é? Tudo que nós queremos é ser feliz, é ter paz. Então Jesus deixou um projeto, e esse projeto, um deles a longo prazo, que era exatamente a implantação do reino de Deus no coração do homem. Implantar o reino de Deus. Mas como? Por isso que era a longo prazo, porque ele sabia da nossa dificuldade. Ele sabia do coração duro que somos nós. E ele era necessário para implantar o reino, fazer o quê? Matar, aos poucos, este homem velho que nós trazemos dentro de nós, o homem iludido com as sensações, iludido com os rituais. Quantos irmãos nossos ainda acreditam que um ritual, às vezes, de algumas conversas com um sacerdote ou, uma outra pessoa, ou fazer uma promessa, nós já estamos libertos dos nossos erros, já estamos quites com essa justiça que nos foi ensinada lá atrás. Então,
para implantar o reino de Deus no nosso coração, precisamos deste homem, do homem novo. É o homem que entende a justiça, que entende a fraternidade, que busca a virtude do amor. Mas para isso precisamos desapegar. O desapego dessas sensações materiais. E para isso precisamos sair da zona de conforto que muitos de nós estamos nela, de braços cruzados às vezes, aguardando um milagre, aguardando que vai vir alguém num passe de mágica e vai nos libertar. Mas isso tem até uma música, né? Uma música muito bonita, mas ela reflete bem essa inspiração nossa, esse desejo nosso. E ela diz assim, cante comigo, é só um pedacinho, porque eu não sou cantora, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Repete essa última frase. E eu te pergunto, vai fazer milagre? Não, não este, porque o milagre já foi feito, quando você foi criado, Deus nos deu, mexeu na estrutura, nos deu um DNA para cada um, você foi criado por amor, com amor, Ele te deu tudo o que você precisava para desenvolver essas potencialidades. Colocou na nossa alma as leis, o caminho reto. Então o milagre é o milagre da vida que todos recebemos, mas agora, a cada um, as suas obras. Esta é a justiça divina. Então por isso que este projeto é a longo prazo, porque nós vamos ter que vencer etapas, viver a justiça, e Jesus nos preveniu e nos deu mais ou menos o roteiro, quando Ele disse no sermão das bem-aventuranças, quem seria os felizes? O homem de bem seria como? Brando, pacífico, humilde, misericordioso. E será que nós já somos isso? Pergunta aos encarnados do semeador. Já somos brandos quando alguém corta a nossa frente no trânsito? Como é que a gente como que nós ficamos? Quando alguém nos contraria, quando somos agredidos, qual é o nosso comportamento? Então, ó tolos e lentos de coração, porque vocês ainda não acreditam, não é isso? Imaginando, né, que se Jesus fosse falar desse jeito, claro que não, né? Mas imaginando que Ele diria, mas eu já falei para vocês. Então hoje nós vemos as casas espíritas, muitos ainda buscam esse milagre, o milagre no passe. E eu sempre digo, lá em José Bonifácio, que as pessoas entram para o passe, esperando o milagre, entra tudo PCC. Toma o passe e quer sair tudo
Chico Xavier, Emmanuel, Madre Teresa, como num passe de mágica. Então é preciso nós termos esse entendimento de homens cristãos maduros, e não pensarmos mais como crianças, achando que a coisa vai ser assim. Então este era um plano a longo prazo. Por quê? Porque para vivermos isso, nós vamos ter que comer a comida dos porcos mesmo. Nós vamos ter que passar por esse período, esta reflexão, para poder voltar-se ao Pai. Mas quantos planos eram mesmo que eu disse, gente? Já esqueci. 3. E eu disse só 1. Que era a implantação do reino no coração do homem. Mas ele também tinha um plano a médio prazo, que era nos ensinar a viver um reino de esperança, para que a gente não desanimasse. E a gente vê isso, muito disso hoje. E ele dizia: bem-aventurados serão os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. E aqui nós sentimos que às vezes parece que há um paradoxo. Por quê? Porque será que ele queria dizer com bem felizes é o que sofrem? Por que para ser feliz tem que sofrer? Porque João no capítulo 4, ele diz o quê? Deus é amor. E a gente imagina, bom, se Deus é amor, onde há amor, não pode existir dor. E por que existe a dor? Como que a dor chega na nossa vida? O que é que a dor quer nos ensinar? E foi lendo o livro Paulo Estevão. Alguém aqui já leu o livro Paulo Estevão? Levante a mão. Devem ler, devem ler. É um livro maravilhoso. Foi lendo este livro, porque lá tem uma reflexão, no capítulo 6, que nos fala muito sobre a importância da dor. Este livro fala da vida de Paulo, de Saulo e depois Paulo. E dentro desse episódio nós temos um personagem, um dos primeiros mártires do cristianismo, que era Estevão. Este jovem estava aprisionado por defender o cristianismo e iria ser apedrejado. E naquele momento Pedro e todos os apóstolos da Casa do Caminho resolvem chamar um dos doutores da lei para influenciar e libertar Estevão, o jovem Estevão. E ele faz um convite a Gamaliel, um dos doutores do Sinédrio. E Gamaliel vai lá conhecer a Casa do Caminho. E andando pelas dependências da Casa do Caminho com Pedro, eis que Gamaliel reconhece um amigo, Samônio, um dos seus amigos, poderoso também. E ele pergunta: mas Samônio, o que você faz aqui? E Samônio então lhe disse: ah, Gamaliel, eu fui acometido pela lepra, e rapidamente os meus se apressaram em me colocar no vale dos imundos, e lá eu sofri, passei fome, o desprezo, a saudade dos meus, e resolvi sair à procura
dos amigos, aqueles que se refastelavam na minha mesa, que comiam da minha comida, e saí a procurá-los, mas as minhas pernas tombaram, até que alguém me acolheu pelo caminho, me trouxe nesta casa, e aqui, Gamaliel, eu conheci Jesus. Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador, Gamaliel. E Gamaliel, aquele homem ainda apegado às tradições do judaísmo, disse para Samônio: olha, Samônio, eu respeito esse Jesus que você fala, mas dizer que ele é o nosso Messias, isto é demais para mim. E então Samônio diz para Gamaliel: eu também pensaria como você, se estivesse na posse dos meus bens, aqueles que eu conquistei com o meu trabalho, se eu estivesse na presença dos meus entes queridos, com saúde, eu ia lá querer saber de algum Salvador, Gamaliel. Mas foi conhecendo a dor que eu busquei Jesus. E Gamaliel, sensibilizado, disse: eu prometo que vou estudar o teu Jesus. E retira-se da vida pública. E realmente torna-se, nos últimos dias, torna-se cristão. Então a dor, ela nos é apresentada como uma instrutora. Porque nós, quando estamos gozando de saúde, de dinheiro, de poder, nós não temos nenhum interesse em nos voltarmos para Deus. Não temos interesse. Então a dor, ela vem não como um castigo, porque Deus não castiga. Deus é amor. Ocorre que a lei que governa o universo é a lei de amor e a lei de ação e reação. Então, quando nós fazemos escolhas que são contrárias àquelas leis que já nos foram apresentadas, a lei de ação e reação, ela entra em ação, não para castigar, mas para ensinar. Então, quando passamos momentos dolorosos, devemos nos perguntar: o que é que essa dor quer me dizer? Converse com a dor. Porque Deus não castiga. Deus ama, só ama. E então, por isso que nós nos recordamos que Jesus dizia: no mundo vocês vão ter aflições. Perfeito. E nós estamos tendo? Sim ou não? Estamos vendo momentos de aflição? Nunca se tomou tanto antidepressivo como hoje. Crianças tomam antidepressivos. O índice do suicídio é alarmante. Então, no mundo tereis aflições, mas eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar um Consolador. E eis que chegou o Consolador e ampliou o nosso entendimento de Deus. Veja, primeiro era um general, depois um velho barbudo, que ficava sentado numa cadeira, anotando os nossos pecados, era ou não era?
Eu morria de medo desse Deus, porque as pessoas, os adultos falavam para a gente que Deus, tudo, olha os olhos de Deus. E eu, criança, ficava encabulada, meu Deus, mas quantos olhos ele tem, né? E depois veio Jesus e ampliou, falou, não é esse general, olha, Deus é Pai. E o Consolador veio e ampliou mais ainda. E aí nós aprendemos com o Consolador que este Deus era o quê? Inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. E nós aprendemos no livro dos Espíritos alguns atributos, vamos chamar de qualidades para você entender melhor. Algumas qualidades deste Deus. E lá nós aprendemos que Deus é único, que mais? Eterno. Mas tem algo que nos interessa muito também, é com relação à sua justiça. Como que é a justiça de Deus? Ela é o quê? Soberana. Mas como eu entendo a justiça de Deus? Vamos ver como que funciona a justiça divina. A justiça de Deus, ela é imparcial. Veja, aí a gente vai entendendo com relação aos nossos petitórios, às vezes, com colocações infantis, na maioria delas. Porque a gente quer ter privilégios. A gente quer que Deus mude as suas regras para nos atender. Eu tenho uma amiga que ela engravidou-se alguns anos atrás, teve uma menina, e desde que a menina nasceu, ela planejou a festa de 15 anos da filha, e ficou 14 anos planejando essa festa. E chegamos numa época quase como essa, né? Que a gente estava vivendo um período de recessão de água, né? Foi alguns anos, eu acho uns 4, 5 anos, 3 anos. Muita falta d'água, os reservatórios sem nada quase. E eis que chegou a festa da menina. E lá, consultando a meteorologia do dia da festa, eis que acusava lá uma grande probabilidade de chuva. E o que essa amiga fez? Vai ganhar um doce quem se adivinhar. Hã? O que? Colocou ovo para Santa Clara. Ovo para Santa Clara. Então, olha só, eu pedi que ele atenda o meu pedido infantil, prejudicando os outros. Será que a misericórdia vai atender? Será que a justiça divina vai nos atender essas coisas tão infantis? Então nós precisamos ver o que é que nós pedimos. Nós que conhecemos a doutrina espírita, que sabemos a importância da reencarnação, quantos espíritos na fila, porque mais ou menos, segundo o Espírito Camilo, tem 5 para cada um de nós aqui, tem 5 na fila lá, esperando a gente abotoar o paletó, né, como fala. E a gente está aqui, brincando, né, levando no bico a nossa estadia aqui. Então, como é que nós esperamos que eles vão fazer esses milagres bobos?
E da reencarnação, quantos espíritos estão lá em condições difíceis, e aí quando nós temos alguém grávida na família, o que a gente pede para Deus? Que venha uma criança, que jeito? Linda, saudável. E a primeira coisa que a gente olha na maternidade quando nasce é o quê? Se tem os dedinhos, os pezinhos, não é assim? E quando nós estivermos lá em condições difíceis para vir, e saber que aqui, aqueles que estão aqui estão preocupados com os nossos 5 dedinhos, então será que nós agora, espíritas, cristãos, que sabemos do valor da reencarnação, porque muitos de nós ficamos na fila implorando para um papai e uma mamãe nos aceitarem aqui? Então deveremos pedir sim, que eles nos intuam, nos inspire para ter aceitação, para exercitarmos a nossa missão de paternidade, com afinco, com amor. Então essa é a justiça divina, ela não dá privilégios para ninguém. Então nós precisamos amadurecer, meus amores, e saber o que é que nós pedimos. A moral divina não é relativa, ela é universal. Ou seja, o que é bem, é bem. O que é mal, é mal. Não tem meio termo. Assim como não tem meio grávido, né? Meia grávida. Não tem meio bem. Não dá para ser meio bom. Apesar que muitos de nós hoje temos levado as coisas meio na barriga, né? É mais ou menos, você pergunta para alguém se é espírita, a pessoa fala o quê? Mais ou menos. E assim a gente vai levando no bico. Mais ou menos. Então, a justiça com relação à moral divina, o bem é sempre o bem. E a gente vê um reflexo disso. Olha, está para ser aprovado, se não tomarmos cuidado, aqui no Brasil, a lei que autoriza o aborto. E nós estamos quietos com isso. Muito embora já aprendemos lá com Moisés que não podíamos matar. Então nós vemos, principalmente nos Estados Unidos, que é um país com vários estados, onde um deles, alguns apoiam o aborto, não é crime, o outro é crime. Então o que a pessoa que quer fazer aborto, que mora aqui, que é crime, ela faz? Ela vai para o outro e faz o aborto. Ou seja, a lei fala que eu posso, então eu vou fazer. Será que a moral é assim? Nós falamos tanto hoje na corrupção dos políticos, que está na moda, e nós? Será que nós não somos corruptos? A gente pratica corrupção com Deus até, pedindo coisas só de vantagem para nós. Veja, um outro amigo divorciou-se, ficou com os filhos, o salário era pequeno, resolveu fazer um concurso público para melhorar a renda, e todo mundo torcendo por ele, vibrando, né? Orando. Aí foi chegando o próximo dia, e nós perguntamos, e aí, está preparado, estudou bastante? Ele falou, olha, estudar não estudei, mas Deus sabe que eu preciso passar. Ele sabe que eu preciso.
Então, o que é bem, o que é mal é mal. Tanto é que Kardec, na pergunta 830, depois vocês dão uma olhadinha, porque o horário já está indo. Kardec fez uma pergunta com relação à escravidão. E ele pergunta para os espíritos: quando a lei me autoriza, mais ou menos assim, eu vou tentar resumir para vocês, porque o relógio rodou muito rápido. Quando a lei me autoriza alguma coisa, e aquilo se torna comum, porque todo mundo faz. A gente vê muitos políticos falar: não, mas eu desviei um pouquinho, mas todo mundo fazia. Então, quando aquela ação se torna comum das pessoas praticarem, é responsável aquele que está praticando, se já virou moda, se é comum? E os espíritos responderam: olha, não adianta querer falsear as coisas, porque o bem é sempre bem e o mal é sempre mal. E a sua responsabilidade, ela vai ser medida dentro daquilo, do tanto de conhecimento que você tem sobre isso. Ora as bolas, quando é que nós aprendemos que não podia matar, que não podia roubar, que não podia ter inveja do outro? Foi lá atrás. Então a gente pode alegar ignorância? Não pode. Então ficar com o troco de 10 centavos também é mal. Então eu não posso acusar só os políticos. Eu tenho que fazer uma análise dos meus atos. Como eu me comporto com relação à vida moral. E vamos para o fim. Eu falei que eram quantos projetos? 3. E eu só falei 2. O primeiro, implantação do reino de Deus no coração do homem. O segundo era um reino de esperança, que nos fala da dor, da importância da dor, que ela vai estar presente enquanto a gente estiver fazendo escolhas erradas. Quando a gente não fizer, porque é fácil isso, o que é que eu preciso fazer para dobrar uma espada de aço inoxidável? Como é que eu dobro uma espada dura? Precisa do quê? Do que precisa para dobrar um ferro duro? Fogo e bigorna, não é? Então, um coração duro como o nosso precisa da dor para dobrar, para entender a justiça. E agora nós vamos para o projeto a curto prazo, ou seja, é para hoje. Dá para você começar hoje. Vamos lá. Esta terceira proposta é uma proposta consoladora para todos nós. E eu quero rapidamente que você leia comigo esta frase. Vamos lá. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Ou melhor, o que é jugo? O jugo, a palavra jugo em hebraico significa mote. Mote é aquela canga de madeira que você coloca no animal. Já viram o animal? Claro que isso aí, eu acho que animal usando canga é só para nós que temos um pouquinho mais de 40, né? Porque hoje a gente não é comum ver isso. Mas os animais, viu? Antigamente usavam essas cangas de madeira que ficava no pescoço para evitar que o animal saísse da linha.
E na época Jesus usou esse termo porque os judeus, os fariseus, todos eles sabiam muito bem que jugo era alguma coisa que era ruim para nós. Era alguma coisa que escravizava, porque tirava poder, tira liberdade. Então por isso que Jesus fala: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o nosso jugo? Agora eu pergunto, será que hoje nós temos algum jugo que nos aprisiona, que tira a nossa liberdade? Hoje, século 21. O que é que tem feito tanto estrago para todos nós? Sem contar o orgulho, né? Os vícios. Hoje nós temos visto as redes sociais. Escraviza ou não escraviza? Tira o celular de uma pessoa, né, de um jovem hoje. Veja, caçar Pokémon escraviza ou não? Como que as pessoas têm se comportado hoje dentro de casa? Até na mesa de refeição. Olha, olho no olho, conversam. Então o que é que está fazendo conosco? Está nos isolando. As pessoas hoje não olham, não conversam, não sentem mais o outro. Nós estamos sozinhos hoje, muito embora estamos convivendo com tanta gente. Nunca nos sentimos tão sozinhos, porque vivemos uma vida fictícia. Quais são as fotos que a gente publica na rede social? As feias? Não, a gente passa no Photoshop, não é? Corta aqui, corta ali. Então a gente publica só a nossa aparência do melhor, daquilo que às vezes não somos. Então Jesus fala que o seu jugo é suave, é quando nós entendemos a sua lei, e a gente começa a parar de brincar, e começa a perguntar-se: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui, neste planeta, ocupando o lugar de outros que estão lá na fila? Por que é que eu estou aqui? Será que eu vim aqui só para me divertir? Para passar? Para viver um dia de cada vez? Não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É ter brilho, é viver a vida com alegria, com entusiasmo, procurando ser melhor a cada dia, com sorriso, compreendendo a dor, perguntando-se: o que é que eu posso fazer, como eu posso melhorar? Porque com Jesus a dor é suave também. A dor fica mais leve, inclusive a dor física. Com Jesus eu tenho menos dor. E se você buscar, eu vou tentar resumir rapidamente uma teoria de um psicólogo canadense, que ele fala sobre o portal de controle. Depois você procura na rede social, porque rede social também tem muita coisa boa, mas não podemos nos tornar escravos dela. Mas essa teoria do portão de controle, ela nos fala que na nossa medula nós temos um portal de controle que controla a passagem dos instintos, das terminações nervosas. Ou seja,
toda dor, ela passa pelas ramificações nervosas e vai avisar o cérebro que eu estou com dor. Então passa por esse portal de controle da medula. E esse portal, nessa teoria, ele fala que quando esse portão ele está muito fechado, o reflexo da dor ele chega mais suave no cérebro. E eu vou sentir uma dor não tão forte. Mas quando esse portão está muito aberto, a dor vai passar por ele, vai chegar no cérebro com toda a sua intensidade. E o que isso tem a ver conosco, com Jesus? Acontece que no cérebro nós temos uma região que se chama córtex. Não se preocupa com o nome não, tá? Eu quero que você entenda só o final. Por que é que com Jesus eu tenho menos dor? Essa região do cérebro tem uma parte interna e uma parte externa. Nessa região se processa todas as formas de instintos, reflexos de instinto que eu tenho de sobrevivência. E também se processa todas as ações cognitivas. Por exemplo, o meu raciocínio, o meu sentimento, tudo se processa nessa região. Na região interna, que é chamada de arqueocórtex, se processa essa parte instintiva. Ou seja, tudo que eu tenho em comum com o animal, por exemplo, raiva, medo, se processa nessa área aqui do cérebro. Espera lá que você vai entender. Na parte externa, que é neocórtex, se processa as ações cognitivas, sublimes. Por exemplo, quando eu faço uma prece, quando eu aprecio uma música, quando eu faço uma operação, por exemplo, matemática, os meus sentimentos se processam nessa região. E o que isso tem a ver com Jesus, você deve estar me perguntando, né? Vamos lá. Dentro deste córtex também nós temos, vamos chamar de uma usina que fabrica um hormônio que se chama endorfina e encefalina. Esse hormônio, quando entra na corrente sanguínea numa quantidade suficiente, ele que mantém o portão fechado. Ele faz fechar aquele portão que recebe as terminações de dor, as sensações de dor, para levar no córtex. Até aí tudo bem. Mas então quero saber como é que eu faço para fabricar bastante esse hormônio. É ou não é? Querem saber ou não querem? Como é que eu fabrico endorfina e encefalina nessa região do cérebro? Porque não é só lá, mas nessa em especial. Essa usina fica exatamente lá onde se processa essa área instintiva. Ou seja, toda vez que eu me comporto como um animal, eu bloqueio a fabricação desse hormônio. E o que vai acontecer com o portal do controle? Vai ficar aberto. E eu vou sentir mais dor. Então, quando eu sou agressivo, quando eu estou com raiva, com ódio de alguém, isso é fácil a gente entender. Quando você está discutindo, brigando com alguém, se você se machuca, às vezes, você vai sentir o quê? Mais dor ou menos dor? A gente fica irritado. Então, quanto mais eu me comportar com o pensamento elevado, buscando essa ligação com Deus, sentindo as coisas sublimes, vivendo as virtudes, tendo paciência,
Então eu vou pensar, eu preciso ter paciência, eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que vai acontecer com essa região de fabrica hormônio? Vai produzir hormônios. E tudo que acontece comigo eu vou sentir, sim, a dor, porque a dor, ela é necessária, né? Porque as pessoas que nascem sem essa sensação, essa dor, é uma síndrome que chama de Hiller-Day, e a pessoa morre muito cedo, porque a dor, ela acusa quando algo está errado com o meu corpo. Então, por isso que Jesus dizia: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, essa é a qualidade do homem de bem. Então, quanto mais eu for melhor, paciente, brando, pacífico, até menos dor eu vou sentir. Conseguiram entender isso ou não? Então é o nosso comportamento. Então é por isso que Jesus falava: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E agora, cada um de nós vamos para casa e vamos pensar: o que é que me faz escravo hoje? E aí, vamos atuar nesta área. Eu quero te agradecer a oportunidade de ter estado aqui com você, agradecer os dirigentes da casa pela oportunidade que você me deu. E isso que eu te disse hoje de Jesus é real. Eu sofri um acidente de carro faz 53 dias hoje. Eu fui dar uma palestra numa outra cidade, na volta, nós entramos atrás de um caminhão. E naquele momento da dor, quando eu estava dormindo, quando eu olhei, né, o meu pé tinha virado, eu estou com 10 fraturas neste pé, e tirei a bota sexta-feira, fiquei de cadeira de rodas, de muleta, e no momento em que eu vi, né, o meu pé virado, gotejando sangue, porque eu perdi um pedaço, eu me lembrei, porque eu tinha falado exatamente essa palestra no aniversário da casa. Nós discutimos, ficamos um tempo todo, a gente explicou bem, e no momento do acidente eu me lembrei. Na hora que foi dar o desespero, eu lembrei: com Jesus, a dor, o fardo é leve e a dor é suave. E eu entrei numa tranquilidade, fui socorrida com resgate, tranquila, e toda hora me vinha essa frase na cabeça. Então vale a pena. Isso aqui eu não vivo ainda, hein? Imagine quando eu viver isso daqui. Eu só me lembrei da frase. Então vale a pena tentar, para que um dia todos nós possamos realmente nos encontrarmos numa condição de felicidade e fazer como Paulo disse, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Obrigada, boa noite a todos e sejam muito felizes.